Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso programa Comunicação Executiva. Uma honra hoje, um privilégio, porque estou recebendo aqui uma querida amiga, que é a Gislene Rocha. Gislene é daquelas pessoas assim que entram na vida da gente pela porta da frente e a gente então tem uma amizade lá de bastante tempo, conheci a família dela, conheci as pessoas com as quais ela convive e temos assim essa trajetória de estudar, de aprender juntos. E tanto que fizemos assim alguns cursos juntos aqui em São Paulo, depois até um curso em um mês inteiro no Chile, que é o Insight 1, 2, 3 e 4. Gislene então é uma dessas pessoas que bom ter essa pessoa na vida da gente, não é, Gislene? Bem-vinda em nosso programa. Gratidão, Reinaldo. De coração, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu sempre fui uma fã sua, você sabe, você me inspira. Gosto dessa sua liderança, da forma como você é um ser humano mesmo, né? Eu sempre falei, eu sempre gostei de você, Reinaldo, do ser humano. Então, e admiro o profissional. Tanto que ela fala assim, eu gosto de você, Reinaldo, não é o passador. Exato. O passador é um lado mais profissional e o Reinaldo é um lado mais assim, de gente, ser humano, de pessoa mesmo. Agora, há pouco estamos lembrando aqui dessa vivência lá que tivemos na oportunidade de participar dessa vivência do Insight. E saímos de lá com uma afirmação. Essa afirmação, na verdade, é uma frase que a gente fez durante um certo tempo e que ela deveria, de alguma maneira, nortear os rumos da nossa vida. Ela perguntou, você se lembra da sua afirmação? Eu disse, sim, eu me lembro da minha afirmação. Então, eu vou falar da minha afirmação e vou convidar também você, Jane, para falar da sua afirmação. Perfeito. A minha afirmação é a seguinte, eu sou Reinaldo, eu sou um homem nobre, honrado, amoroso e próspero, vivendo alegre e consciente a essência da minha existência. Essas frases, sabe, não é só frase, é como se fosse uma programação de vida. Claro que mudou muito a minha vida em função dessa afirmação, que é muito mais do que apenas palavras soltas. E a sua, gente? Qual é a sua afirmação? Nossa, Reinaldo, é uma coisa tão forte, né? A gente fala dessa afirmação, é um mantra mesmo, né? Como essa afirmação me acompanha. Eu sou alegre, corajosa, comunicativa, vivendo feliz, responsável e amorosa. Olha só. E o nosso tema de hoje, basicamente, é falar sobre nutrição, sobre nutricionista, já que a Gislene, ela é uma nutricionista de mão cheia. Desde que eu a conheço, há mais de 20 anos, ela sempre atuou como nutricionista. Só que ela foi evoluindo na carreira e hoje não só é nutricionista em termos de organização, tem a sua clínica que fica em Santo André, sim, mas também hoje ela lida com palestras, com formação de pessoas, então é o lado mais comportamental. Tanto que ela é palestrante e nutricionista comportamental. Direciona a sua vida hoje por meio de palestras para mais e mais pessoas possam ter orientações, esclarecimentos e a partir então dessa orientação as pessoas possam ser mais realizadas, mais conectadas com o seu próprio corpo, com a sua saúde, e, é claro, automaticamente sendo assim mais felizes. É assim que eu entendo o trabalho que você faz. É isso mesmo, Gislene? Sim, Reinaldo, eu falo que é mais que nutrição. Por que eu trago essa ideia do mais que nutrição? Você me conhece há tantos anos, né? Quando eu tinha um sonho de ser uma referência na área de nutrição, e eu me tornei uma referência na área de nutrição. Sou premiada, sou reconhecida, me realizo muito como isso, sou extremamente grato à nutrição. E nesse caminhar, nessa jornada, eu fui fazer gastronomia para poder também entender sobre os alimentos. Então, não é só a parte metabólica, eu sou apaixonada, sou uma amante da boa gastronomia. Estive em 26 países para conhecer culturas, hábitos alimentares, pessoas, alimentos. Depois eu fui fazer comportamento, que foi onde nós nos conhecemos através do Insight. Se lembra, Reinaldo, vai ter mais de 2 décadas, mais de 2 décadas. Melhor nem falar. E de lá para cá foi uma grande mudança, porque eu entendi que gente é gente. Então, entender a pessoa vem antes de entender sobre alimentação. Então, quando eu passo uma proposta de alimentação, seja lá para qual for a questão da saúde da pessoa física, mental, eu estou lidando com uma pessoa que tem as histórias dela, a cultura dela, as origens dela, o paladar dela. Então, quando eu falo de mudança, principalmente da questão da imagem, vamos pensar a questão peso, você não está mexendo na balança apenas, você muito menos. Você está mexendo na essência daquela pessoa. Então é isso que eu faço. Eu transformo aquela situação da imagem numa melhor versão. Quando ela está confiante e acreditando e
com força para interagir e fazer o que precisa ser feito. Já, Gislene, que você tem um poder de influência sobre outras pessoas, dando acima de tudo educação, conscientização, possibilidade da pessoa se transformar. Eu gostaria que você falasse um pouco qual é a relação que há entre a nutrição e a qualidade de vida de uma pessoa. Olha, toda. Se a gente for pensar, é igual a gente falar, a zebra é branca de lista preta ou é preta de lista branca? Eu fiquei sabendo que o que importa é a cor da barriga. Se a barriga for preta, a zebra é preta de lista branca. Se for branca, ela é branca de lista preta. Eu fiquei sabendo dessa informação. E a nutrição é isso, porque é um processo. É de dentro para fora, de fora para dentro. Então, quando eu me alimento, eu falo de nutrição que entra numa parte metabólica, né, a parte clínica, os nutrientes, para onde percorre no corpo, eu estou atendendo ali uma necessidade do melhor funcionamento do organismo. E quando eu vejo esse reflexo externo, então a pessoa mais confiante, mais autoestima, de bem com o corpo, se sentindo segura, capaz, ela também está nutrindo. Então, a nutrição, Reinaldo, ela é corpo e mente, é uma saúde física e mental. Não dá para você separar apenas em nutrientes. Erro ou ingenuidade, as pessoas que acreditam que nutrição é só em nutrientes. E não é muito mais que isso. E descobrir isso através das pessoas, com feedbacks, depois de tantos anos de trabalho, com devolutivas, com perspectivas, faz toda a diferença. Então, a nutrição é tudo. Pensa, nós estamos aqui nutrindo sentimentos. Bom, verdade. Verdade. Agora, em relação a emagrecimento, que é um dos grandes desafios das pessoas, tendo visto o nosso sistema de educação, de formação, dos alimentos que recebemos e também da falta até dessa orientação. Então é muito comum ter pessoas que estão um pouquinho acima do seu peso, daquilo que gostariam de estar. E fazem um esforço grande. Então eu vejo assim, muitos métodos, sistemas, jejum, depois lá, emagrecimento. É um grande desafio para muita gente. Sim. E claro, o engordar, ele acaba sendo também uma forma de a pessoa suprir alguma deficiência, então acaba resvalando lá para um processo de alimentação, come além daquilo que precisa em função de uma carência afetiva, em função de uma limitação, em função dessas causas. Certamente são muitas, são várias. Mas o que fazer então em relação a isso? Como é que a nutrição pode contribuir para que haja um emagrecimento e a pessoa, enfim, tenha o seu corpo melhorado nesse aspecto do emagrecimento, já que é um desafio para muitas pessoas? E de que maneira ela pode fazer isso? Qual seria a sua melhor orientação em relação a isso? É jejum? Alimento adequado? É uma mescla de exercício físico? Sono? O que você recomenda para uma pessoa que deseja emagrecer a partir da sua experiência como palestrante nesse campo? Tanto que Gislene tem assim um trabalho, uma palestra que é assim: transforme o seu negócio por meio de pessoas. Ou seja, a partir das pessoas, as pessoas podem também ter todo esse padrão de qualidade de vida para que sejam mais produtivas, sejam mais eficientes e eficazes nos trabalhos que executam. Sim. Reinaldo, essa parte do emagrecimento ela é tão ampla, é tanta coisa, né, que se estuda. A gente sabe que a obesidade tem muitas as causas. Eu não posso atribuir só a um déficit calórico e acabou. Não é isso. Falar de obesidade, falar de emagrecimento é um conjunto de várias coisas, desde a alimentação, atividade física, sono, hormônio, genética, meio cultural, alterações da fase da vida, enfim, tem muitas coisas envolvidas. Mas o que eu vou dizer, a minha experiência, com mais de 20 anos, todos os dias eu atendo pessoas. Eu não foco no emagrecimento, eu foco no para quê. O emagrecimento, Reinaldo, eu aprendi e falo para os meus pacientes, sabia que ninguém quer emagrecer, Reinaldo? Sabe o que as pessoas querem? Ficar bem. Mais bonitas, talvez, mais atrativas, mais sensuais, mais interessantes para o sexo oposto, em especial. Sim. Não é isso? Sim, e sabe uma coisa interessante? Quando eu falo assim, você quer emagrecer? A pessoa fala, quero. Eu falo, não, você não quer. Não, eu quero. Eu vou falar para a pessoa, por que você não quer? Porque fala emagrecer, Reinaldo, o que vem na sua cabeça? Restrição, limitação, proibição, passar fome, passar vontade, não comer o que quer, quanto quer, na hora que quer, do jeito que quer. Alguém quer isso na vida? Não. Porém, eu quero algo, eu quero me sentir algo, eu quero me ver algo, eu quero estar bem com a minha saúde, eu tenho um propósito, eu tenho um para quê na vida. Então, para aquela sensação positiva, eu vou me movimentar, eu vou fazer. Então, na verdade, todo emagrecimento é um conflito entre mente e corpo. O corpo quer uma imagem, a mente quer uma outra coisa.
Então, o que a gente tem que fazer? Eu faço no meu método. Eu trabalho essa relação, primeiro, de dentro para fora, entender o para quê. Por quê? Porque a questão metabólica, Reinaldo, emagrecer é um processo delicado e difícil, mas mais difícil ainda é você manter. Então, você me perguntou qual técnica usar. Independente de qual proposta alimentar que a gente faz, eu sou a favor do equilíbrio, das escolhas, da quantidade, da qualidade, da frequência dos alimentos. Mas o que eu falo? Faça algo que você vai bancar depois. Não faça algo que você não banque. Não comece uma dieta que você não vai estruturar. Não comece um jejum que você não vai bancar. Por quê? Porque todas as tentativas que você faz para emagrecer, o corpo faz uma leitura. E depois ele sabe que você vai tentar aquilo de novo e você já não consegue do mesmo jeito. A pessoa que está em casa vai estar nos assistindo e vai entender. Quantas vezes você já emagreceu e já engordou? Hoje o meu maior público são pessoas que já emagreceram e já engordaram, inclusive até bariátricos. Por que já voltaram? Por quê? Porque justamente eles fizeram tantas as tentativas que o corpo até baixou, mas depois ele não consegue memorizar. Aí entra, aquele efeito sanfona, tão comum, né? É o que eu trabalho. Então, como lidar com esse efeito sanfona? A pessoa, a sanfona vai, engorda, emagrece, mas nunca está satisfeita com o seu trabalho. Qual seria o procedimento definitivo, ou pelo menos aquele que perpetue essa condição que a pessoa deseja no seu próprio corpo? A melhor escolha que a pessoa pode fazer é se apoiar. É fazer algo que faça sentido para ela. Então, quando ela quer algo, quando ela tem algo que ela deseja, que ela quer, aquilo é um valor para ela, ela vai fazer. Por que nós levantamos e trabalhamos todos os dias? Mesmo tem dia que a gente não quer vir. É difícil, tem dia que fala, vou ficar por aqui. Por que você vai? Porque você tem uma família para sustentar, porque você tem brio, porque você tem caráter, porque você quer trabalhar, você quer fazer bem para outras pessoas, porque te motiva. Se a gente não tivesse essa linha, esse propósito, a gente se perde. É verdade. É verdade. Então, por que a gente trabalha tantos anos? Por que a gente faz tantas coisas todos os anos? Algum propósito a gente tem. E aí entra a questão, se esse propósito estiver no negativo, você vai ser uma pessoa amarga, infeliz, uma pessoa ranzinza. Agora, se esse propósito está positivo, vai ser que nem a gente, Reinaldo. A gente brilha, a gente vibra. Agora, entrando numa questão que eu estava pensando em te perguntar. Quais são os erros que uma pessoa comete quando está nessa jornada e não consegue aquilo que deseja? O que falta? Por exemplo, a pessoa que quer... Vamos pensar em emagrecer, você falou que não é o objetivo. Emagrecer acaba sendo uma consequência. Sim. Mas a pessoa tenta, não consegue. Por que ela não consegue? O que está por trás disso, já que você lida na sua apresentação, nas suas palestras, com o comportamento, que é um reflexo da atitude. Eu penso que é assim. Nós vemos a nossa vida, temos as nossas experiências, que vão se cristalizando nos nossos pensamentos, que vão se manifestando através da nossa fala, e que de uma maneira vão gerando as nossas crenças, que vão se configurando as nossas limitações, que tem a ver com os nossos paradigmas. Eu posso quebrar essa cadeia em qualquer momento. Então, vamos pensar assim numa situação mais básica. O que seria necessário para a pessoa começar já de uma maneira positiva para conseguir aquilo que ela pretende, a partir talvez de atitudes e comportamentos? Ela precisa ter micropassos. Ela precisa fazer um passo que ela vai sustentar. Por exemplo, eu vou organizar minha alimentação. O que eu vou fazer? Eu vou partir da ideia de ter um planejamento. Então, o que eu como? Vamos fazer um check-list. O que eu como? O que eu como? O que eu tenho? O que eu posso? O que eu vou comprar? Qual é a rotina? Então, faz primeira coisa, um mapeamento. Faz um mapeamento do seu dia, das suas horas. Faça perguntas para você. Que horas eu tenho mais vontade de comer? Que tipo de fome eu tenho? Identifique a sua primeira fome. Da minha família que, assim, de manhã, à tarde, à noite, madrugada, qualquer hora, na fase de adolescência, de jovem, né? Come muito. Sim, mas pensa comigo. Primeiro, identifique a sua fome. Identifique a sua fome. Você tem uma fome física, emocional, social, cultural com a alimentação. Exemplo, uma fome física, Reinaldo, é verdade, a gente é natural. Nós temos fome física. Só para chamar a atenção, porque eu entendo que esse ponto que a Gislene está trazendo aqui agora tem a ver com todos nós. Até que ponto que há pessoas que comem em função de ter uma carência, de uma necessidade específica? Até que ponto que aquela pessoa que é compulsiva em função de, talvez, um fato de ter um hábito, um vício, ou viciado em relação a isso? Ou pessoas que, por exemplo, só comem chocolate, sabe que engorda, mas a pessoa insiste ainda, e a primeira coisa que faz é comer chocolate. Ou assim, aquela quantidade de comida, a pessoa foi habituada a comer tudo, não deixar nada. Quando tiver comida, ela precisar comer, porque parece que tem uma necessidade de, se ela não comer agora, vai faltar depois. Ou seja, são muitas as causas geradoras desse excesso de comida, não é verdade? Sim. Eu gostaria, desculpe te interromper disso, mas é assim,
Quais são esses fatores que motivam as pessoas a comerem demais ou de forma inadequada? Primeiro é o que ela sabe sobre alimentação, né? É o que ela conhece, é o meio que ela está. E você vê, Reinaldo, a obesidade é mundial. Se você colocar agora, digita no Google, mapa da obesidade, nós temos um mundo tá obeso. Não estou falando da questão socioeconômica, cultural, não é disso. Estou falando do mundo obeso. Então, a gente não está falando de uma doença, que a obesidade é doença. Nós não estamos falando de uma doença de primeiro mundo, de segundo mundo, terceiro mundo. Nós estamos falando de pessoas. Independente do nível social, do nível cultural, do nível financeiro, são pessoas. Então, o que aconteceu? A gente tem que entender, identificar o que é de fato o excesso. Então, a gente muitas das vezes temos assim um padrão, desde de infância, do que é o peso. Então, eu sempre falo, cuidado quando se estipula um peso, cuidado quando você rotula uma criança, cuidado quando você assume papéis, porque muitas das vezes é tão complexo, Reinaldo, eu estou tentando aqui simplificar para você. Por exemplo, eu atendi esses dias uma mulher que foi, desde a infância, nunca teve problema de peso, foi tudo bem e tal, aí ela teve o primeiro filho e ela começou a engordar absurdamente. O que eu chamo de absurdamente? Mais de 20 quilos. Engordar 3, 4 quilos, ter uma alteração, a gente até entende pelo estilo de vida dela. Durante a gravidez? Ela aumentou esse tempo? Não, pós-gravidez. Pós-gravidez. E aí, a gente conversando, né, e eu tava assim, absurdamente, a velocidade do ganho, porque o aumento de peso é uma ladeira, é assustador. Quem tá com problema com peso sabe do que eu tô falando. Você não aumenta 1, 2, 3, é assustador. Mesmo, do lado. Tinha, mas ela verificou os hormônios, lógico, tem que verificar. Os hormônios estavam ok, a parte hormonal ok, a parte, enfim, várias coisas clinicamente estavam de acordo. E ela também, dentro do meu padrão alimentar, ali de uma conversa alimentar, não estava tão ruim. Eu não podia dizer que a alimentação dela estava tão ruim. O que estava por trás daquele ganho exagerado de peso? Aí o que eu entendi? Ela era mãe, que era novo na vida dela, ser mãe. E aí eu perguntei assim para ela, me desenha, vou fazer uma pergunta para você agora, pessoal de casa. Qual o modelo de mãe? Como é uma mãe para você, fisicamente? Mentaliza fisicamente uma mulher mãe. E a imagem que ela tinha do modelo mãe era robusta. Talvez ela a era italianona, grande, aquelas italianas. exatamente, assim, origem italiana, aquela grandona, aquela robusta, aquela mãe que abraça, aquela mãe que é protetora, aquela mãe que alimenta. Qual era a imagem que ela estava ficando? Interessante isso, qual a igual imagem, aquela imagem que ela tinha mental. É a imagem mental. Então, olha o nível que você tem que identificar da pessoa. Por quê? Porque tudo que ela fazia, ela se sabotava. E ela se sabotava em quantidade, em qualidade e em frequência dos alimentos. Ela não comia muito, porém ela escolhia alimentos de densidade calórica. Ela não comia sempre, mas ela preparava de forma que constantemente ela estava sempre comendo, eram os inhos da vida. Um pedacinho, um pouquinho, só hoje, uma coisinha, inho. Então, quando eu identifiquei nela o modelo da mãe, ficou fácil resolver. Por quê? Porque eu pus um espelho para ela. Quem é a mãe? O que era novo ali? Que então, tá uma mãe bonita, elegante. O que era? Porque para ela não era mais a imagem da mulher ali saudável, enfim e tal. Era a imagem da proteção. Gente, como isso é interessante. Como isso pega muita gente. E se cada um tivesse essa consciência. Outra coisa que você falou, o peso. O peso me parece que não é uma referência. A referência, uma vez eu vi isso, não sei se você concorda. Acredito que sim. Que a referência de emagrecimento não é o peso, mas é a fita métrica. Porque se a pessoa faz uma ginástica, um exercício, ela pode até aumentar o peso, mas o corpo diminui. Então, talvez o fator de percepção do estar ou não acima do peso, não é a fita métrica mesmo, né? Reinaldo, eu tenho agora uma série que eu escrevi sobre emagrecer e estilo de vida dos meus livros, quero até mostrar para você. E dentro um dos meus livros eu coloco que é a questão do peso. A gente tem o peso ideal, o peso saudável, o peso adequado. Lógico que dentro de uma ciência médica, ciência nutricional, a gente tem o peso baseado pela porcentagem de gordura, né? Nós sabemos que o músculo pesa, a composição pesa e tal. Assim, uma pessoa que é obesa, ela já passou pelo sobrepeso. Então, quando nós chegamos nesse nível, ela está acima. Mas o que acontece? Independente de dar o diagnóstico dela, independente das taxas metabólicas, que o corpo dela está sobrecarregado, é um excesso. O que nós precisamos fazer? Fazer essa programação do peso. Então, em média, assim, isso é uma média, tá, Reinaldo? Em cada quilo que você emagrece, o corpo leva quase um mês para entender. Então, se você vai lá e emagreceu 10 quilos no mês, ele não entendeu que você baixou 10 quilos. Ele entendeu que você baixou 1.
2, você vai precisar manter aquele peso pelo menos 10 meses. Isso é uma estatística, tá? São alguns estudos. Mas o que eu quero dizer com você para isso? Que não há tempo de você se adaptar. Então, mais importante do que a velocidade do peso é a direção que você está. É mais importante você estar numa direção onde você vai gradativamente abaixando o peso e não engordando novamente, do que você ir numa direção, uau, baixei 15 quilos, né? Porque hoje em dia as pessoas vendem isso, as pessoas compram isso. É velocidade, mas o mais importante, Reinaldo, é a direção. O tempo... Tem uma lição para você pensar a respeito disso também. Verdade. Sempre, toda vez que ela fala, tem alguma coisa interessante para a gente pensar. Obrigado, Gislene, a você. E para você ficar aí um abraço, espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui, muito informal, muito gostoso com a Gislene. E vai ser um prazer ter você entre nosso site, também tem muita informação, talvez nossos outros podcasts à sua disposição, passadori.com.br. Fica um abraço, até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.